de muitas vezes o pai e a mãe abrir mão de tudo para dar condições para você fazer uma faculdade. E ele não vai conseguir passar e superar esse limite. O dentista que não tiver essa visão de gestor do negócio dele, ele vai ficar fora do jogo em 2027. Isso a gente acredita. Eu cansei de ver o cara ser chamado no palco para receber plaquinha de faturamento. Quero ver quanto sobrou no final do mês. A gente sabe que virão aí as eleições, tem muitos outros fatores. Só pedreira pela frente, né? Só pedreira, hein? O problema é que ele espera aquela data para chamar o cara. Como é que faz para atender o cliente lá de Portugal? Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Odonto Elite Cast, um podcast focado em odontologia, para que a gente fale de dentista para dentista sobre a nova odontologia. Hoje um convidado muito especial para falar com nós, porque nós vamos falar sobre indicadores, nós vamos falar sobre software odontológico, nós vamos falar sobre aquilo que vira o jogo. Eu vivi isso na prática, eu sou dentista, aprendi lá na clínica, lá no consultório, a importância da gente olhar para dados. Quando a gente fala da nova odontologia, a gente fala principalmente daquilo que a gente consegue enxergar para tomar decisões. A nova odontologia, ela é a gestão. A nova odontologia é o dentista que enxerga além da cadeira, é o dentista que entende que ele precisa aprender sobre gestão. E quando a gente fala isso, não é porque a gente tem que sair do consultório, da nossa cadeira odontológica, mas a gente precisa, sim, tirar o nosso tempo para olhar para o nosso negócio como gestão. E o convidado de hoje é Luiz Casado. Casado só no nome ou casado de verdade, Casado Luiz? de verdade. Casado de verdade? Aí, quando eu compartilho o teu contato para alguém, o pessoal pede, mas por que tá salvo aqui casado? Todo mundo pergunta, né? Pô, a tua esposa deve ser feliz, né? É isso. Tua esposa deve ser feliz. O pessoal pergunta assim, poxa, muito ciumenta ela, né? Pediu pra você mudar o nome e colocar o casado pra deixar... Casado no nome. Deixar claro que é casado. E aí ela mudou o nome? O dela também. Mas daí ela ficou casado também. Casada. Não, ficou casado. Casado também. Mas ficaria melhor, né? Ficaria melhor. Vamos lá então, Luiz. Obrigado por ter vindo aqui, né? Pra gente bater esse papo. Hoje é um dia muito especial para que a gente possa trazer aqui algumas visões do futuro da odontologia. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um espaço para quem está nos acompanhando, para os dentistas, donos de clínicas que estão nos acompanhando, poderem sair desse momento de conversa aqui e botar em prática. Mas primeiro, gostaria que tu se apresentasse, falasse quem tu é, né? Para o povo te conhecer aí, para a gente começar a conversar. Cristiano, mais uma vez, é um prazer enorme, é uma honra, né, estar aqui, a gente falando sobre gestão, falando sobre tecnologia para as clínicas, para os dentistas, né, e podendo colaborar, ajudar nesse mercado. Então, também uma honra, né, e também um prazer enorme poder estar aqui falando para você que está assistindo esse episódio. Eu tenho certeza, Cristiano, que daqui vai sair muito insight, muitas ideias que os dentistas e os gestores de clínicas poderão aplicar. Então, para você que não me conhece, eu sou o Luiz, geralmente eu apareço aí sempre no marketing, né, nas publicações, nos vídeos e redes sociais do Controle Odonto. Eu sou o Head de Marketing da Aplicativo.net, que é a desenvolvedora do Controle Odonto e também do Controle Médico. São plataformas de gestão para clínicas e gostamos de falar que somos a mais completa da América Latina e não é à toa. Cristiano, você conhece bem o Controle Odonto, sabe como funciona a plataforma, sabe a aplicabilidade dela no dia a dia da clínica, e o que a gente busca é levar, além da gestão, também levar o conhecimento sobre a importância, né, do gestor ele ser esse empreendedor, sobre ele ser esse empresário que, olha, tudo aquilo que a gente vai conversar hoje são os dados, a tecnologia, essa tomada de decisão estratégica, porque isso com certeza muda o jogo da clínica. Luiz, e hoje a gente sabe que a odontologia ela vem passando por muitas mudanças, né? E acho que vocês sentem isso na prática. Eu, como venho da parte clínica, né, eu aprendi lá atrás, na dor, que a gente deveria olhar para números. No começo a gente tinha aquela fichinha de papel, né? Aquela fichinha de papel. E ali a gente começou a entender que a gente precisava olhar um pouquinho mais profundo. A gente foi para o Excel. E depois a gente foi para o controle odonto. Então, como você falou, eu já conheço o controle odonto há muito tempo, né? Então, eu sei muito bem o quanto o controle odonto tem uma expertise gigante. Mas, a primeira, eu acho que é importante a gente levantar aqui, a primeira dúvida minha, né? Eu acho que tem esses dados. Como é que está hoje o cenário nacional em termos de utilização de ferramentas, não utilização? Porque a gente fala da nova odontologia, mas a gente precisa olhar para quantas pessoas ainda não têm acesso a isso? Por que não tem acesso? Né? Então eu queria ouvir de você, tu tem algum dado que tu poderia trazer? Quem realmente usa software? Como utiliza lá na prática? Cristiano, quando a gente pega hoje, primeiramente o cenário da odontologia no Brasil, né, mais de 400 mil
né, profissionais aí formados, dentistas, e quando a gente vai para... Quantos desses são consultórios ou clínicas, né? A gente já cai ali para uma faixa de 100 mil. E aí quando a gente começa a analisar esse pessoal e a gente olha ali faturamento, né, aqueles que estão faturando ali um pouco mais de 80 mil, isso já cai ainda mais. Estamos falando aqui de 40, 50 mil clínicas nesse mercado. Então é um número assim que vai reduzindo bastante, né, essa quantidade, e isso por si só já mostra o desafio que é hoje na odontologia do dentista ele ser esse empreendedor que ele precisa ser. Quando a gente olha esse cenário das clínicas, né, a gente chega ali numa porcentagem por amostragem que 70% a 80% tem algum tipo de recurso, de algum tipo de software, algum tipo de ferramenta que ele utiliza. Mas na prática a gente pode falar com certeza, grande maioria dessas clínicas, talvez ali nem 40%, utilize mesmo o software para fazer a gestão completa da clínica. Não chega nem a ser 50%, isso sendo bem otimista. Então existe aí aquilo que a gente conversa sempre, né? Existe aí uma margem, uma oportunidade que os gestores das clínicas e as clínicas podem se utilizar disso para conseguir escalar e crescer. Eu vejo isso como um trunfo para quem sabe usar, porque se você tem uma grande parcela da população de dentistas, né? Nós temos hoje no país em torno de 460 mil dentistas, segundo os dados do CFO. Nós temos aí inúmeras faculdades de odontologia e a previsão é que a gente chegue a 500 mil, meio milhão de dentistas até 2030. Então é muito dentista entrando no mercado. Se você me traz um dado que uma pequena parcela desses dentistas utilizam software, né, principalmente de maneira estratégica, é um sinal claro de que existe muita oportunidade, tanto para esse cara que não utiliza ainda uma ferramenta de gestão, quanto também para esse cara que utiliza. Mas vamos lá. Por que utilizar um software? Eu acho que esse é o ponto, né? Porque eu como dentista, lá atrás, eu não tinha essa visão. Saí da faculdade, né? Eu queria aplicar o que eu aprendi na prática lá, né? Então eu queria ter um paciente para poder fazer um tratamento de canal, para fazer uma limpeza, fazer uma restauração, né? Eu queria me especializar no meu caso, em endodontia, depois me especializar em implantodontia. Então esse era o meu foco. O software era tipo, cara, software eu anotava na fichinha, eu anotava no Excel, anotava onde dava, e assim as coisas iam acontecendo. E eu vejo que aconteceu isso comigo e com uma grande maioria dos meus colegas, assim como acontece hoje também. E a minha pergunta, Luiz, por que o dentista precisa usar um software? O que o software vai ajudar o dentista lá se, na verdade... É óbvio que hoje eu sei, né? Mas eu quero a tua visão quanto um cara que desenvolve, o cara que é o marketing, né? E é o cara que vende lá a plataforma. Por que o dentista precisa se preocupar em ter um software se ele vai ter um gasto a mais, vai ter que pagar a mensalidade. Se ele vai ter uma pessoa tendo que alimentar aquele software, exige um esforço exige um esforço a mais. Se ele vai precisar, se o dia que faltar internet ou faltar luz ou cair alguma coisa, ele não consegue acessar, né? Se roubarem o computador dele e não tiver onde abrir o software, ele fica sem os dados do cliente. E ainda no final, né? Esses dados estão numa nuvem, daqui a pouco alguém pode roubar esses dados, né? Então trouxe aqui algumas objeções que vêm na cabeça do dentista. Eu estou fazendo o papel de dentista, porque eu sou dentista, tá, Luiz? E quem está nos acompanhando é o dentista. Então, o que tu me fala para que a gente possa falar, não, peraí, realmente faz sentido eu pensar nisso, e não só naquela parte do marketing, tem um software, veja dados, se diferencia no mercado. E todo mundo fala isso, mas ninguém conta para nós assim, ó, prática. Tu tem que colocar porque vai mudar o teu jogo assim, assim, assim. Né? Então eu queria que tu me convencesse a colocar um software lá na minha clínica, Luiz. Cristiano, bacana a gente ir por essa linha, porque eu gosto de pensar e de falar também que o dentista ele passa por algumas viradas de chaves. Então, a mentalidade dele vai mudando conforme a operação dele ganha maturidade. Então, uma dessas primeiras viradas de chave é quando ele entende que ele precisa digitalizar a operação dele. A clínica dele, no papel, ela tem um limite. E ele não vai conseguir passar e superar esse limite se ele não ir para uma ferramenta digital. Então, uma das perguntas chaves que a gente pode fazer para o dentista hoje que está no papel é quantos orçamentos e procedimentos ali, né, contratos que estão ali parados que você tem hoje? Quantos planos de tratamentos parados que pararam na negociação você tem hoje?
dificilmente ele vai saber se ele não tem nada digitalizado. E isso é dinheiro que está parado na mesa. Ele poderia estar vendendo mais. Muitas vezes, Cris, talvez até chegue até a 100% esse valor. Então, só da clínica, né, do consultório, começar a mapear apenas as negociações de contratos, enfim, propostas, orçamentos, de planos de tratamento, que antes ela não olhava, não mapeava e não fazia aquele famoso follow-up, né, aquele acompanhamento, ela já consegue, em alguns casos, até dobrar o seu faturamento. Mas se eu sou dentista lá, Luiz, que eu tô lá no interior do Brasil e eu sou sozinho, será que faz sentido para mim colocar essa ferramenta? Aí aquilo, né, Cris? É até mais do que quem tem mais pessoas. A gente conversou um pouquinho na nossa última live, nosso último bate-papo sobre isso, né? E de como uma operação que tem pessoas, até um certo ponto, ela acaba mascarando a falta do sistema. Mas quando você é sozinho, o seu ativo, e para todos, né? O ativo mais valioso é o tempo. Você precisa otimizar ao máximo a sua gestão para que você consiga não só ter o máximo de lucratividade, mas também consiga ter tempo para crescer, consiga ter tempo para ser estratégico, para pensar na sua clínica como o seu negócio. E quando você tem um sistema, isso é um primeiro preconceito que há na cabeça do dentista, porque ele é um profissional, faz parte, ele pensa, poxa, é mais uma coisa para eu ter que lidar. Mas o retorno disso são muitas horas, é muito tempo ali que retorna para o dentista, para a clínica, como empresa. E esses dados, eles são muito ricos. Isso muda muito o jogo. Então, assim, é um pequeno esforço que ele coloca ali que retorna para ele, né, em resultado real, em faturamento. E isso foi só um dos exemplos que eu estou te passando. A gente pode começar a falar, abrir várias outras caixinhas aqui, como, por exemplo, a segurança jurídica do dentista. Eu te pedi sobre isso. Então, hoje, como é aquele dentista que tem tudo no papel, como é que você comprova que foi realmente aquele paciente que assinou aquele contrato? Isso se tiver tudo documentado. E aí você armazena tudo aquilo ali em papéis e se perde esse papel. E se acontece alguma situação que você precisa voltar no prontuário, precisa voltar, né, naquele contrato que foi feito com o paciente e não tem aquele documento. Né? Luiz, eu quero ir mais profundo nisso. Porque a gente, como dentista, a gente cria na nossa cabeça, muitas vezes, e eu tô falando aqui, tem muitos dentistas que já têm um conhecimento profundo da importância de ter um software lá no seu negócio, já entende, já conhece, né? Eu tô só reforçando o que a gente tô trazendo aqui, tô só reforçando a importância de se olhar e aprender mais. Mas eu quero aqui ser provocativo, principalmente para aquele cara que não utiliza uma ferramenta, e para aquele cara que tem a ferramenta, mas não utiliza ao nível do que pode utilizar. Tá? E aí, quando tu fala segurança jurídica, né, é algo tão profundo ao nível de o que você tem ali pode te salvar, por exemplo, de um paciente que possa estar te processando. Porque a primeira coisa que vai ser perguntado para ti é um prontuário, se não tiver preenchido. Se não tiver corretamente. E mesmo que esteja, né, Cris? Mesmo que esteja hoje num papel, na assinatura, né, existe ainda meios ali do paciente mal intencionado tentar prejudicar a clínica. Então, se a utilização da tecnologia no momento da coleta da assinatura, onde você trabalha ali com um token que o próprio paciente valida, que ele recebe no número pessoal dele, que aquilo é registrado, o IP, o momento onde ele está, a geolocalização e todos esses dados que corroboram para a comprovação de que foi o paciente que assinou, isso dá uma margem de segurança muito maior do que apenas a ficha ou o papel ali com a assinatura dele. Então, isso por si só já é uma grande mudança e entrega muito mais tranquilidade para a operação. O fato é que um software, ele não pode ser visto, e aqui é muito importante para você dentista, que você entenda que ter uma ferramenta de gestão lá dentro do nosso negócio, da nossa clínica, não é para agendar paciente. Para agendar paciente, eu vou lá na agenda Google e crio uma agenda e agendo o paciente. Nem para pintar o odontograma. Né? Muitas vezes a gente tem cria essa imagem na cabeça. Não é para agendar o paciente e pintar o odontograma. É segurança jurídica, é análise de dados. Da onde é que o teu paciente está vindo? Qual a campanha de marketing que está trazendo esse teu paciente? Exato. Né? Porque a partir disso, independente se tu é sozinho, tem 3 ou 4 ou 5 trabalhando contigo, ou tem 2 clínicas ou 3 clínicas, é a partir disso que a gente consegue fazer um planejamento estratégico
para saber os caminhos que você vai Trilhar para o crescimento. A gente está falando aqui, né, no podcast, a gente está trazendo assuntos, Luiz, que a gente acredita ser o futuro da nova odontologia, né? Então a gente traz aqui assuntos que são pertinentes e conectados a isso. Ter uma ferramenta dentro do consultório que seja e que dê clareza para você tomar decisões é fundamental. Mas saber operar essa ferramenta é mais importante ainda. E aí, Luiz, queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Qual o maior desafio de vocês hoje lá dentro do controle odonto, no dia a dia, com um dentista, que você fala assim, cara, isso aqui é top 1, né? Esse é o top 1 desafio hoje nosso aqui dentro. Justamente isso que a gente acabou de falar, Cris. É a mentalidade dele compreender de que precisa utilizar de fato a ferramenta de maneira completa para que ele tenha o melhor resultado possível. Então, essa é muito comum, mais do que a gente gostaria, essa mentalidade do dentista de chegar e pensar, poxa, vou usar para fazer a agenda, o básico do financeiro, alimentar o financeiro, por exemplo, é uma grande mudança, uma virada de chave também que acontece com as clínicas, com os dentistas. E quando ele começa a alimentar o financeiro, ele começa a ter ali uma gestão financeira eficiente, e a maneira como isso muda o jogo da clínica é absurda, é muito grande. E esse é o maior desafio, é levar essa mudança de mentalidade para o dono da clínica, para o dentista, de que ele precisa utilizar a plataforma. E uma coisa interessante que eu vou comentar aqui, né, abrir aqui contigo, é que geralmente eu falo assim, muitas vezes eu falo dono de clínica ou gestor da clínica e não falo dentista, porque temos muitas clínicas que são de donos que não são dentistas. E uma coisa interessante sobre eles é que geralmente essa mentalidade de quem é de fora é mais simples de ser implantada ou ele já vem com essa mentalidade. Então a gente tem muitos cases ali de não dentistas, gestores de clínicas, investiu, abriu o negócio, e que ele já utiliza por si só a ferramenta de uma maneira mais robusta, mais aplicada ali na gestão da clínica. Hoje, Luiz, quando o dentista chega, o dono da clínica, para contratar o software de vocês, como é que funciona na prática? Ele contrata, ele tem o treinamento, como é que funciona na prática, lá no dia a dia? Então, desde o momento da venda, né, a gente faz ali, já começam com 2 reuniões que acontecem. Então, a primeira reunião é do nosso analista de soluções. Então, ele entende a realidade da clínica e mostra para o dentista como o sistema ele vai se adaptar e vai ser utilizado ali no dia a dia da clínica. Após isso, a gente vai para a nossa reunião de negociação. Então, a gente gosta de fazer essa divisão, e é sempre uma venda consultiva, porque o dentista ele precisa entender a grandiosidade e a diferença do controle odonto e do porquê que ele é a plataforma, como a gente transmite a mensagem que ela é no mercado. Na sequência, né, a partir do momento que ele entra, né, faz parte ali do controle odonto, então adquiriu o sistema. E agora, o que acontece? Então ali ele é designado para aquela clínica um gerente de contas, que ele vai acompanhar o crescimento daquela clínica. Né, isso sem limite de tempo. Então, enquanto estiver ali conosco, aquele gerente de contas vai estar ali acompanhando ele para o crescimento. Esse gerente de contas que fica ali fazendo esse acompanhamento, né, o CSM, que a gente chama ele vai marcar ali uma sequência de treinamentos. Então, nossos treinamentos hoje, a gente optou por fazer eles ao vivo e individuais. Então, tem todo o material gravado para a equipe, a clínica, o dentista estudar sobre a plataforma, mas a gente entende a necessidade de ter ali aquele acompanhamento individual e ao vivo. Muitas vezes com o próprio dentista transmitindo a tela dele e mexendo no sistema na prática. Isso para facilitar a utilização da plataforma. Porque se ele fica ali só assistindo a aula, ou é algo, enfim, não é ao vivo, ou com outras pessoas, ele não implanta de fato a ferramenta no dia a dia dele. Então ele passa ali por 4 treinamentos. Esses treinamentos, eles já são planejados para a utilização, né, digamos assim, de maneira geral da plataforma. É evidente que para a utilização completa vai requerer do dentista ele continue, né, aquilo que ele aprendeu no treinamento, ele continue aplicando. Isso no dia a dia ele vai amadurecendo o uso da plataforma. Como tudo precisa de um esforço ali para o cara ter resultado. Vamos falar um pouquinho sobre futuro, tá? Acho que
enfim, é inegável o quanto a ferramenta vocês entregam, o quanto transforma o dentista, o quanto está inserido na nova odontologia, vocês são gigantes e isso para o mercado é importantíssimo. Eu sempre falo que quanto mais os nossos parceiros crescem, mais a odontologia cresce, né? É a mesma coisa do dentista, que acha que o concorrente, o dentista do lado é teu concorrente. Na verdade, ele está trabalhando no mesmo segmento que o teu. Quanto mais ele melhorar, mais eu melhoro. Então, ver a evolução de vocês, eu tive a felicidade de ir lá em Paulínia, né? Interior de São Paulo, conhecer o software, a estrutura do software de vocês, ver o investimento que vocês estão fazendo. Tá? Por isso que vocês estivessem aqui, justamente para poder compartilhar essa visão. E eu gosto de trazer para cá a visão, tá? A visão, a gente já falou da dor, a gente falou principalmente do desafio que é, né? O dentista precisa mudar essa mentalidade dele, entender a importância de investir, né? E aquele investimento, ele é baixinho perto do benefício, que não é só você ter uma agenda, um odontograma, é você realmente ter na sua mão uma ferramenta estratégica para tomar decisões, enfim. Mas eu quero saber o que vocês estão pensando para o futuro. O que vem aí na nova odontologia, o que vocês estão planejando, que você pode abrir aqui para nós também, para o dentista que está nos ouvindo e falar assim, caramba, olha só, vai ser legal, vai melhorar isso, nós vamos ter mais possibilidades dentro da odontologia, a gente vai ser mais rápido, vai dar mais transparência para o nosso cliente. O que vocês estão buscando de melhoria e estão pensando aí para os próximos passos do software do controle odonto na gestão? Cris, é bacana a gente começar falando. A gente falou sobre isso, né, esse desafio que existe na mentalidade do dentista, né, que é levar essa mentalidade para ele e que ele precisa ser o gestor do negócio dele. Então, quando a gente está falando sobre isso, esse desafio que acontece e o futuro, ainda mais com a chegada da inteligência artificial em todos os nossos processos, inclusive utilizamos a inteligência artificial 100% em todos os departamentos da empresa. E quando a gente olha esse cenário atual, onde o mundo está mudando, a gente percebe que essa mudança de mentalidade ela não é algo apenas desejável, mas para agora em 2026 e principalmente em 2027, essa mudança de mentalidade do dentista ela é necessária. O dentista que não tiver essa visão de gestor do negócio dele, essa visão de buscar dados e tomadas de decisões estratégicas, ele vai ficar fora do jogo em 2027. Isso a gente acredita. Isso é muito evidente no que a gente já vê nos resultados hoje, no dia a dia das clínicas. Então, pensando em tudo isso, e como é que a gente facilita essa mudança? Então, tem dois caminhos. Tecnologia, para facilitar o dia a dia do dentista, e conhecimento. Então, conhecimento é muito dessa nossa parceria aqui que estamos trabalhando em conjunto, né, para levar esse conhecimento para os dentistas, mas principalmente também ali no controle odonto, a tecnologia que vai facilitar o dia a dia. E aí, Cris, uma das coisas que a gente pode começar a falar, inclusive eu já falei aqui, até para abrir aqui um pouco, é sobre inteligência artificial. Então, hoje já no controle odonto, não é futuro, já é o que está acontecendo hoje. O dentista que entrar no controle odonto e navegar um pouquinho pela plataforma vai ver diversos ambientes com inteligência artificial. Começando pela análise de diagnóstico da parte financeira dele. Então, dentro dos ambientes, né, da gestão da clínica, de como está o cenário da clínica hoje, ele já consegue ter um diagnóstico feito pela própria inteligência artificial, que analisa os números e os dados da clínica e consegue ali já mostrar para ele os pontos de gargalo e as oportunidades de melhoria, para ele melhorar a operação dele. Então, dessa forma, a gente facilita essa visão do gestor para ele enxergar aquilo que ele muitas vezes nem estava percebendo. Então, às vezes ali um gargalo ali nos agendamentos de consultas, às vezes ali uma questão ali do fluxo de caixa dele que não está legal. Explica na prática como funciona, Luiz. Na prática é muito simples, Cris. Dentro do ambiente da gestão financeira, onde ele analisa e vê os dados, já tem os dashboards ali, onde ele consegue ver todos os indicadores. Lá em cima já tem a análise da nossa IA, que é a nossa Zai. Né? Aí ele pergunta ali quantos pacientes ela não pergunta nada, porque ela já lê tudo do sistema. Então ela já te dá um clique, ela já te dá o resumo de tudo que está acontecendo na sua clínica. Porque como ela está conectada dentro da plataforma, ela vai fazendo essa leitura, né, da operação, então ela já dá ali todo o direcionamento.
Então é só dar um clique lá para você receber a análise da IA e ali você já acompanha. Então esse é apenas um dos recursos, né? Outro recurso muito importante que a gente vem trabalhando, Cris, é justamente no nosso CRM. Então a gente vem desenvolvendo o gestão de negócios, como chamamos lá dentro do Controle Odonto, e a gente vem desenvolvendo e melhorando ele, aí ainda mais aliado com a IA. Então, a gente entende que a operação do comercial e do marketing nas clínicas ela é essencial para que a clínica ela tenha ali um bom resultado. E isso até um pouco tempo atrás ainda era aceitável um certo nível de amadorismo. A gente vê em muitas operações das clínicas uma dificuldade em fazer ali a parte comercial e a parte do marketing, deixar isso bem alinhado. Então, quando a clínica não usa um CRM, só um WhatsApp Web, isso é muito comum. Um número ali não oficial, WhatsApp Web, aquela operação bem amadora, isso é muito comum ainda nas clínicas. E a gente traz agora uma estrutura de um CRM avançado dentro do próprio Controle Odonto, que esse CRM está linkado, ligado ao prontuário do paciente, que também está conectado a toda a trajetória, a jornada desse paciente na clínica, aos orçamentos que foram feitos para ele, os planos de tratamento e aos fechamentos e contratos, e aí você consegue rastrear aquele paciente que fechou aquele tratamento, que pagou, que você recebeu aquele valor daquele paciente, naquele ticket, e você consegue cruzar essa informação dentro da própria plataforma com a campanha de marketing que ele veio, aí você começa a mudar o jogo da clínica. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas antes eu quero trazer aqui um dado, antes de fazer essa pergunta, tá? A gente startou uma pesquisa, nossa, a gente tem uma base de dados gigante de dentistas, e a gente, com certa frequência, a gente faz algumas pesquisas. E a gente fez uma pesquisa aqui na nossa base de dados, e nós tivemos 3.315 respostas, tá? E eu vou trazer alguns dados aqui, antes de fazer a pergunta. Desses 3.315 que responderam, 2.309, ou seja, 70% do total, tem de uma cadeira a 2 cadeiras odontológicas, tá? Mas um dado que chama bastante atenção, deixa eu pegar aqui para falar com precisão, é que 87% desses dentistas, 87% desses dentistas, eles faturam menos de 50 mil por mês. 87% desses 3.200 dentistas faturam o negócio deles menos de 50 mil por mês. E aí, Luiz, é bonito a gente falar sobre software de gestão, sobre indicador, eu acho lindo, maravilhoso, mas o que eu acho é que a maioria não entende isso. O que eu acho é que a maioria não entende. Eu falo isso porque, como eu sou dentista e vim da cadeira, eu me coloco no lugar do dentista. A maioria não entende o que a gente fala de indicador, a gente fala de KPI, a gente fala de... É tão bonito, né? A gente fala sobre lead. Eu vou trazer lead para ti. Tá, beleza, lead, ok. Ele pode até entender o que é lead, que é um potencial cliente, mas ele não entende o processo para ter aquele cliente na mão ali. Ele pode até entender, por exemplo, o que é um CAC, um custo de aquisição de cliente, que eu tenho lá no Controle Odonto. Mas ele não sabe a jornada que eu tenho por trás disso. E a minha percepção, olhando para esse dado, é isso. A odontologia, ela é um setor ainda, né? É um segmento que ele não é profissionalizado. Ele não é profissionalizado. Como é que vocês enxergam isso para atacar, né, no sentido de poder ajudar esse cara? Né? Porque, poxa, não adianta eu chegar falando palavras bonitas, sendo que ele talvez não esteja preparado para ouvir isso, e ele está ainda naquela mentalidade do focar no atender o paciente, que é importantíssimo. Mas eu preciso ir para um outro lado. Eu preciso fazer ele entender que, tudo bem, o básico é você atender bem o cliente, mas você precisa parar um pouquinho, doutor, e aprender sobre isso. E aprender sobre gestão, né? Porque se eu continuar somente na parte clínica aqui, vamos pegar aí, tu me trouxe o exemplo de alguns implantodontistas, né? Que foi um evento um tempo atrás. Tu falou assim, Cristiano, a metade dos caras que estavam lá não tinham software. O cara ainda anota no papelzinho. Ainda está na primeira virada de chave que a gente comentou. Está na primeira. Já tá na terceira. Está na terceira. E aí eu olhando para frente, o para frente é final do ano,
né? A gente tem uma virada gigantesca, que é a reforma tributária, enfim, vai ter várias coisas que vão acontecer que vão fazer necessariamente com que a gente tenha que mudar e virar nossa chave lá dentro do nosso negócio, da nossa clínica, enfim, vai ser meio que automático. Mas olhando para isso aqui, quais as ações que vocês estão fazendo, quais os movimentos vocês têm feito, Luiz, e qual a mentalidade de empresa, né? Porque quando tem um negócio, você soluciona a dor de um cliente, certo? Eu acredito que esses dados vocês têm na mão também, ou parecidos com esses. Como que vocês têm trabalhado isso? Quais as frentes vocês têm abordado? O que vocês têm feito para elevar o nível de consciência desse dentista para a importância de não simplesmente contratar o software, mas olhar para a gestão do negócio? Perfeito, Cris. Cris, acho que a gente pode até abrir aqui no final algumas novidades do que está vindo por aí, tá? Até na nossa parceria aqui. Mas vamos voltar um pouco atrás e falar um pouquinho sobre o nosso propósito. Então, a aplicativo Net, desenvolvedora do controle odonto, do controle médico, ela já nasce com esse propósito de proporcionar crescimento, a gente criar o maior ecossistema de gestão de crescimento de clínicas que existe, não só no Brasil, mas toda a América Latina, e expandir isso mundialmente. Então, esse é o propósito por trás da nossa empresa, é o crescimento. E a gente entende que o crescimento ele não acontece só com a ferramenta, mas ele também acontece quando a gente une, né, a ferramenta com o conhecimento da gestão que o dentista ele precisa ter, que o dono da clínica ele precisa ter. E desde sempre a gente vem trabalhando sobre essa questão de levar também o conhecimento. O controle odonto ele não é apenas um software, não é apenas um sistema, né? A clínica que utiliza o controle odonto, ela passa a fazer parte de um grupo, né, de clínicas que estão conectadas e ligadas a um ecossistema de conhecimento de parceiros, né, parceiros como a nossa parceria aqui e tudo que isso proporciona. Então, como é que a gente trabalha isso no dia a dia, né? Então, além daqueles treinamentos e dos acompanhamentos que a gente sempre faz, mensalmente acontecem os eventos, acontecem as parcerias, as ações em parcerias, onde a gente basicamente pega na mão desse dentista e leva ele para uma live, leva ele para um evento, leva ele para uma sala fechada, onde a gente tira dúvidas, a gente abre ali a realidade do que acontece, estratégias do negócio, e a gente vem trabalhando isso e vendo a importância com base no feedback dos nossos clientes. Então, quando o cliente ele chega para mim e fala, poxa, Luiz, aquele conhecimento que eu aprendi naquele bate-papo, naquela live que eu assisti, que eu participei, né, aquilo que eu apliquei, que aquilo transformou, mudou, virou o ponteiro da minha clínica, isso é muito bacana. E falando agora do que está por vir, né? Eu não sei se é o momento agora já do... Não, pode mas falar. a gente já pode falar? Eu quero voltar em algumas perguntas. Deixa para o final. Vamos deixar para o final. Eu te fiz essa pergunta porque a forma como vocês têm trabalhado, eu acompanho de perto, e tem sido, e aqui cabe um elogio, o quanto vocês têm se dedicado para isso. E eu acho que o papel de uma empresa, ela vai muito além de você entregar um serviço. É você criar uma cultura, né, e você elevar o nível de consciência das pessoas que estão contigo. Exato. Né? E quando a gente fala em elevar o nível de consciência, é principalmente para um ponto, tá? Que eu falo que hoje é um dos grandes erros da odontologia, né, olhando para um olhar de negócio. As pessoas não saberem diferenciar faturamento de lucro. Faturamento de lucro. Por isso que a gente fala o momento que a gente vive, né, é um momento de profissionalização da odontologia. A nova odontologia que a gente traz aqui para essa mesa, ela é a profissionalização da odontologia. Muitas clínicas e consultórios aí fora, elas se baseiam por lucro. Eu cansei de ver o cara sendo premiado no palco por plaquinha de lucro. De faturamento, desculpa. Eu cansei de ver o cara ser chamado no palco para receber plaquinha de faturamento. Faturou 500 mil, faturou 300 mil, faturou 500 mil. Quero ver quanto sobrou no final do mês. Eu quero ver quanto sobrou no final do mês. A gente vai agora fazer uma viagem com os nossos top 10, nos top 10 da rede, né? A gente tem uma rede de hospitais odontológicos, e o top 10 ele é lucro, dinheiro no bolso. Legal. Dinheiro no bolso. Por quê? Por que eu falo isso, Luiz?
Primeiro que o dentista, ele é acostumado a ouvir e a seguir de forma muito fácil o que a galera propaga aí fora. Tá? Isso é verdade. E ele não cria a própria consciência da importância de olhar para isso e falar, poxa, não é sobre faturamento, é sobre o quanto eu sobro no final do mês. E aí se criou no mercado uma imagem de, eu preciso trazer novos clientes, eu preciso vender para aquele novo cliente, se eu contrato o marketing digital, se eu quero aumentar a quantidade de clientes dentro da minha clínica, eu vou lá, eu aumento o investimento, eu trago mais gente para dentro, e assim vai indo, vou vendendo mais, e aí, o que acontece? Na prática, eu crio um gargalo lá na minha cadeira odontológica, eu não controlo o fluxo desse cliente, não tenho software para controlar isso. Daqui a pouco eu estou com um monte de custo oculto dentro da minha operação, o meu negócio não dá lucro, eu só trabalho, não tenho resultado, não tenho tempo de qualidade para ficar com a minha família, para, enfim, trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas trabalhar, a gente precisa trabalhar para ter lucro. Mas Cristiano, eu já ouvi muito, Luiz, eu ouvi muito, você fala isso, você está mercantilizando a odontologia. Não, eu não estou mercantilizando a odontologia. Eu estou falando pro cara, primeiro, não tem almoço grátis. Existe trabalho, dedicação, esforço. Se alguém te vender alguma coisa de graça, né, desconfie. Para você colocar um software lá dentro, precisa de investimento, precisa se pagar. Precisa de uma pessoa para alimentar aquele software. Para você colocar uma tomografia nova lá dentro, precisa pagar. Para você colocar uma cadeira nova, mais moderna, precisa pagar. Para você estruturar o teu ambiente, precisa pagar. Então, o teu negócio precisa dar dinheiro. Quem que vai ganhar com tudo isso? Teu cliente, teu paciente. Né? Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo que nós temos um gargalo gigante, né? E um dos principais motivadores de tudo isso é o dentista não saber diferenciar faturamento de lucro. Vamos lá. A ferramenta de vocês hoje, né? Onde ela ajuda o dentista a olhar para isso de forma mais clara, como ela ajuda ele, tu já falou que tem IA, tu já falou tudo, enfim, eu conheço muita ferramenta de vocês, mas eu queria que tu trouxesse isso de forma mais clara para o cara que está lá agora me ouvindo aqui e falando, Cristiano, tu falou uma verdade, é algo que ninguém nunca me falou. Aquela plaquinha em cima do palco de faturamento de eu já tive clínica minha que faturou 1 milhão e eu tive problemas. Luiz, eu tive clínica minha que faturou 1 milhão e eu tive problemas. Porque vende errado. Quando a gente vende errado, vende com uma entrada errada, vende com parcelamento errado, não controla inadimplência, tá? Precificação errada. Perfeito. Né? Se tem dentista parceiro, paga mais para ele, não controla estoque, tem retrabalho, né? Tá pagando mais imposto do que deveria, o imposto tem que pagar, mas tem que pagar o certo. Quanta gente que eu pego assim, eu sou do Simples, mas tá do Simples tributando 17%. 17%. Sabendo que lá pelo presumido isso poderia cair 30%, 40%. Exato. Então, dentro nesse olhar, né, para esse movimento de começar a olhar realmente para resultado, para lucro na última linha, dinheiro no bolso, o que a ferramenta de vocês ajuda nesse processo? É interessante, Cris, que quando a clínica ela começa a crescer, principalmente recebendo mais leads, vendendo mais, ela começa a abrir agora já existe, mas são caixinhas que começam a ser abertas e que o gestor precisa começar a dar mais atenção ainda a elas, quanto mais a clínica vende. E aí você falou uma coisa interessante sobre retrabalho. Dificilmente isso é precificado. Dificilmente isso é mapeado, né? Qual é o custo disso? Né? Como é que isso acontece? E aí vendeu errado, teve retrabalho, tem a questão da inadimplência, tem a questão do imposto. Então, quando a gente fala que o controle odonto ele entrega uma gestão financeira completa, o gestor da clínica, o dentista, ele conseguir em uma tela, ele ver o dashboard e analisar cada um desses indicadores, cada um dessas caixinhas que a gente falou aqui, né, em uma tela. Ele conseguir ali, ele tem ambientes onde ele consegue navegar e olhar um por um e ver o que está acontecendo. Como é que está o controle da minha inadimplência hoje? Quem são os pacientes hoje que estão inadimplentes? Eu consigo, dentro da plataforma, de maneira automática, já vincular a progressão do tratamento daquele paciente de acordo com o que ele vai me pagando?
Então a gente tem lá o nosso recurso, né, da balança financeira, onde eu consigo vincular a progressão do tratamento daquele paciente conforme ele vai pagando. Então eu posso parcelar em muitas vezes, 24, enfim, a clínica decide 12, 24 vezes, enfim, a clínica faz o seu parcelamento. Mas conforme eu vou recebendo, e aí eu tenho um controle daquele paciente, do quanto ele me pagou, e ali eu vou liberando as etapas do procedimento, do tratamento dele. Então, dessa forma, eu consigo vincular e garantir que eu não vou ter prejuízo caso ele pare de pagar. Então, é uma das estratégias que a clínica ela pode adotar utilizando o controle odonto. Esse é só um dos recursos. Mas quando você tem essa visão financeira, contas a receber e a pagar. Então, nem sempre, Cristiano, é apenas, a gente fala do lucro, né? O quanto que ficou ali dentro do caixa, quanto é que sobrou, né? Mas a clínica ela precisa não só ter o controle do quanto entrou e saiu, né, do quanto ficou de fato ali de lucro, mas até mesmo ter a previsibilidade do que ela vai pagar ali na frente. Às vezes vai ter um pagamento alto no mês seguinte, daqui a 2 meses, e você olha ali o dinheiro sobrando e diz, poxa, posso investir em uma cadeira nova, posso investir em alguma coisa nova. E não está nem mapeado o que vai pagar ainda. Na rotina e na correria, principalmente para o dentista hoje, que ele é sozinho, ele é secretário, é difícil ele mapear, né? Se for no papel ou no Excel, ele está ali mapeando tudo que tem a pagar e o que tem a receber. Então, assim, tem essa previsibilidade. Então, hoje, o controle odonto, ele te entrega a sua liquidez hoje. Sabe o que eu acho fantástico de você ter uma ferramenta bem estruturada, alimentada, é você estar onde você estiver, o dia que você quiser, a hora que você quiser, abrir o software e analisar tudo que está acontecendo dentro da tua operação. Né? Eu tenho, na rede, a gente tem mais de 700 dentistas hoje. Se eu abro o software aqui, eu sei exatamente quem está na sala de espera, quem está em atendimento, quanto está a entrada de caixa naquela clínica, quanto está a inadimplência, né? Como que está... Como o paciente está me avaliando o atendimento do meu dentista, né? Eu estou conseguindo entender todo o processo. Se eu estiver aqui gravando o podcast aqui em São Paulo contigo, estiver lá em Santa Catarina, onde fica a nossa central, ou eu estiver fora do Brasil, eu tenho acesso em tempo real a tudo que está acontecendo. Exato. É óbvio que exige uma demanda, a gente já falou sobre isso, de ir lá, abastecer, né? No começo, o teu time, a tua secretária, não vai... Quando fala assim, agora nós vamos fazer mais essa etapa, agora nós vamos criar os canais para que a gente identifique da onde o cliente está vindo, né? Então, é mais uma etapa que a gente vai criar, onde todo paciente que entrar na clínica ou no consultório, o secretário vai pedir para ele por que ele veio, da onde ele veio, para você ter estruturado e entender o ROI, o retorno sobre aquele investimento que tu fez no tráfego pago, no outdoor, nas campanhas, né? E tu tem essa... O teu time vai falar, não, é muito chato, não dá certo, aí esquece, aí faz, aí não faz, mas esse dado é importantíssimo. Então, assim, o desafio muitas vezes está em o dentista convencer a equipe dele da importância de abastecer aquilo lá. Perfeito. Né? Eu falo que o petróleo da odontologia, ele é o dado, não é será o dado, é o dado. É o dado. Então, quando eu vou lá preencher o meu prontuário do meu paciente, por exemplo, quanto mais bem preenchido o prontuário, mais dado eu vou ter ao longo do tempo. Então, se eu pegar o prontuário do meu paciente e eu colocar o máximo de informação ali dele, né? Anexo raio-x, anexo fotos, deixo tudo prescrito ali, as necessidades que ele tem, por mais que ele não vá executar, aquilo na mão de uma régua de aquecimento e contato com aquele cliente é ouro. É ouro. Aquilo dentro de um software e bem estruturado, com um time ali ou com uma inteligência artificial, né, que façam um processo de recontato com esse cliente, mas estruturado mesmo. Né, a gente fala do funil pós-venda, né? Uhum. Então, o funil ele não acaba mais na venda, ele começa na venda. A relação com o nosso paciente, ela começa na venda. Ali começa a jornada de compra dele da vida toda. Se eu souber manter o cara ali dentro, e como que eu mantenho? Com dado. Eu preciso de dado. E onde eu coloco esse dado? No software, numa ferramenta que me ajude, que me lembre, né?
que me manda uma mensagem para mim avisando que eu tenho aniversário para mandar os parabéns lá pro meu cliente fruta baixa, aquele cara que é o cara que me indica, aquele cara que tá mais conectado, né? A gente chama o cara que realmente ele é apaixonado pelo teu negócio, né? Então são essas ferramentas que fazem com que a gente consiga crescer o nosso negócio. E muitas vezes aí a gente está entrando num momento, e essa é uma pergunta principalmente que eu quero que tu me explique um pouco mais como funciona esse processo aí de pós-venda dentro do controle odonto, o que vocês enxergam, o que vocês estão construindo para isso. Mas cada vez mais a gente vai ter dificuldades em trazer um novo cliente para dentro do nosso negócio. Então a base de dados ela é muito importante. Então esse cliente ele vai comprar mais, ele vai indicar mais pessoas, mas eu preciso realmente uma estrutura para conseguir fazer com que esse cliente ele entre ele custe menos. O custo da aquisição seja quase zero. Não existe CAC zero, né? Porque o CAC zero é você não gastar nada. Mas aí tu gasta, obviamente, tem uma ferramenta, tem um custo embutido ali, né? Uma equipe que vai entrar em contato. Quais são as ações que vocês fazem hoje, Luiz, dentro do software para ajudar esse dentista a ter esse cara em contato, manter o cliente, o lead aquecido, né? Ou o que vocês estão desenvolvendo? Cris, hoje o controle odonto ele já fornece, né, para a clínica muitos recursos que ajudam ele a trabalhar a base. Inclusive, a maioria dos nossos parceiros que utilizam o controle odonto e ensinam estratégias em cima do controle odonto é justamente em cima desse trabalho de base. A gente até chama de estratégias para fazer um caixa rápido, para aumentar faturamento, para trazer novas vendas. Você falou um pouquinho sobre a questão do aniversário, né? Então a gente já consegue deixar isso automatizado, uma campanha de aniversário. Então imagina ali você pegar todos os meses dos seus pacientes de maneira automatizada, aqueles que estão fazendo aniversário, e fazer uma campanha para algum procedimento só para levar ele à clínica. Porque quando ele está dentro da clínica, você já tem mais liberdade ali para você avançar e vender mais tratamentos. Então, a ferramenta, ela te possibilita, ela abre novas portas, novos caminhos para você conseguir trabalhar. Que, inclusive, quem não utiliza o sistema da maneira correta, né, ou não tem o sistema, ele não consegue ter esse trabalho com a base. Onde é que está a sua base? No WhatsApp? A gente sabe que não funciona. Então, você ter toda a sua base, você ter filtros ali completos, como o controle odonto, ele consegue segmentar da sua base, isso é muito importante. Vou te dar dois exemplos práticos, né, de como isso consegue impactar diretamente na operação da clínica e no resultado dela. Um exemplo para uma clínica mais comum e um exemplo para aquela clínica que está talvez pensando em abrir uma nova unidade, já está em expansão. Então, para um dia a dia de uma clínica comum, né, o que você pode fazer? Poxa, está naquele mês, o custo do lead aumentou, né? Alguns até estão falando sobre isso agora, estamos no período da Copa do Mundo, né? Então você está concorrendo de forma indireta com os outros anúncios relacionados à Copa, e a gente sabe que virão aí as eleições, então tem muitos outros fatores. Só pedreira pela frente, né? Só pedreira, então tá difícil, né? Para quem depende apenas do tráfego pago. Então você imagina você puxar ali dentro da sua base, você analisar todos aqueles pacientes que faz mais de um ano que não retornam à sua clínica. Se eu te perguntar de cabeça, qual dentista vai saber disso? Não tem como, né? Não tem como. É humanamente impossível você lembrar. Talvez você lembre de um ou dois ali pelo nome. E vou te falar mais uma coisa. O problema é que ele espera aquela data para chamar o cara. Exato. Ele não vai trabalhando isso porque ele, primeiro, não tem mão para isso. E não tem ferramenta. Não tem ferramenta. Ou quando tem, não utiliza dessa. Aí quando ele vai chamar aquele cara, esse cara já foi comprar em outro lugar. Já foi comprar em outro lugar. Exato. Porque tem uma... Quem atende antes, vende. Uhum. Quem tá pronto para atender, vende, Luiz. Exato. Né? Por que é que o pessoal está cada vez mais comprando na internet? O Mercado Livre. Mercado Livre entrega em menos de 24 horas. Uhum. A gente está acostumando, aculturando o nosso público, o nosso paciente a ter pressa. O mercado está culturando as pessoas a terem pressa. E na odontologia é a mesma coisa. Então, assim, eu espero lá na metade do ano fazer uma ação e chamar a minha base. O chamar a base não é daqui meio ano, ou daqui 3 meses. É processo. É você ter uma esteira estruturada, né? Eu tive em Brasília, a gente tem um tour, que vocês são parceiros, inclusive, né? A gente vai estar em BH agora nos próximos dias, depois vai estar em Recife, levando a nova odontologia presencial, né? E aí eu desenho lá uma régua com pelo menos 10 pontos de contato na prática ali, para eles irem anotando.
como fazer um áudio do WhatsApp, aí vai para uma outra etapa que é mensagem, outra etapa vídeo bolinha, outra etapa... Então a gente desenha CDN, a gente desenha todo esse processo. E aí, ó, 2 dias faz isso, 4 dias faz isso, depois faz isso. Se não tem uma ferramenta para te ajudar a estruturar isso, cara, vai dar problema. Não tem como, né? Então, precisa fazer isso, porque senão tu vai esperar só quando tu lembrar, aí eu vou botar uma série C lá, alguém para ligar, o cara não vai te atender porque ele já comprou de outro que fez esse processo. Mas ele não comprou quando eu tava fazendo, mas ele vai lembrar, porque do nada tá mandando um áudio para ele, aqui, ó, seu João, tô te mandando aqui uma gravação de um vídeo que eu fiz com um paciente, lembrei de você, você tem que fazer os implantes parecidos com esse caso. Então, só que se tu não tem uma ferramenta, tu vai ficar à mercê de eu acho que eu tenho que mandar. É isso. Né? Ou esperando o lead chegar do tráfego pago. Ou esperando o lead chegar do tráfego pago. E aí, Cristiano, uma coisa interessante é que a importância dessa cadência de contatos, ela se reflete tanto no comercial, né, enquanto você está ali buscando levar o paciente para a clínica, quanto depois que ele fechou o tratamento. Então, é no antes e no pós. Então, você precisa ter essa cadência de contatos com seus leads e ter o controle sobre essas campanhas, esses contatos, para você trazer esse paciente. A gente sabe que a grande maioria dos leads hoje não vem do primeiro contato, você tem que insistir ali, manter uma cadência de contatos para você conseguir trazer ele para a clínica. E aí você tem ali o segundo momento, que é trabalhar o seu paciente. A gente gosta de falar que todo paciente que está na sua base hoje registrada, ele precisa ter um compromisso agendado. Então, se ele não tem um compromisso agendado, você de alguma forma falhou ali nesse trabalho com a sua base, nesse processo de continuidade do seu atendimento. E aí uma coisa interessante, né, voltando lá à estratégia, então você não só pode automatizar isso aí, né, para que depois daquele fechamento do tratamento você mantenha esse contato com o seu paciente, trabalhe com ele ali campanhas sazonais, trabalhe o aniversário dele, trabalhe, enfim, as datas comemorativas, então tudo isso você já consegue deixar pronto na plataforma, como você também pode fazer uma ação específica. Então, poxa, não há necessidade aqui no mês que está mais embaixo, eu consigo fazer um trabalho com a minha base? Sei lá, quero pegar só o pessoal que fez ali um implante há 1 ano atrás, que não retornou, que são mulheres e que vieram de uma campanha de indicação. Olha o nível que você consegue fazer. Então, os filtros dentro do controle odonto são quase ali limitados de acordo com a sua operação. Então, eles são basicamente ilimitados de acordo com o que você consegue filtrar. Então, você pode puxar todo o nível de dados da sua base e ter sua lista, o seu mailing para ser trabalhado ali numa campanha de marketing, numa campanha de WhatsApp, num disparo, o mais segmentado possível para o que você quer fazer. Então, você não fica à mercê de fazer aquela campanha, sabe aquela campanha geralzona, desconto no procedimento e manda para todo mundo. Não, você vai conseguir segmentar a sua base de pacientes em cada um dos públicos que você quer trabalhar. Em cada uma dessas segmentações, você trabalha uma campanha específica que vai fazer mais sentido para aquele paciente. Algo que vai conectar diretamente com a realidade dele, o tratamento que ele precisa, ou o histórico que ele tem com a sua clínica. Então, isso muda totalmente a taxa de conversão e efetividade desse tipo de campanha. Isso só um controle odonto consegue te entregar nesse nível. E aí, outro exemplo, Cris, que a gente estava conversando aqui, eu lembrei disso, a gente tem um cliente em Portugal, e ele foi... Já não são mais América Latina, então. Se são mundo, já estão na Europa? Já somos internacionais já, né? Então temos tanto na América Latina... Que honra, hein? Que honra tê-los vocês aqui na mesa. E como é que faz para atender o cliente lá de Portugal? Então, é isso. O bom é que o idioma facilita, né? Mas o controle odonto ele já tem a preparação, né? Já você consegue mudar as configurações lá para a moeda do euro, né? A gente já tem algumas mudanças que vão de acordo com o país. Então, hoje o controle odonto ele já é preparado, né, para a operação. Não só Portugal, a gente também tem aqui na América Latina, temos Paraguai, clientes na Bolívia, né, no Uruguai. Então, assim, a gente tem esses países aqui na região que utilizam também o controle odonto e conseguem fazer um bom uso da gestão. Ainda mais o feedback que a gente tem aqui nesses países vizinhos, não tem nenhum concorrente a nível, né? Então, você não consegue ter... O pessoal de Portugal, muitos falam, né? Nossa, não tem outra ferramenta aqui no país tão desenvolvida. No Brasil, a odontologia é muito evoluída, né? É muito evoluída. Então, isso reflete em tudo. Não só na odontologia, mas todos os serviços do ecossistema. Exato. Então, mas aí esse nosso cliente, ele estava conversando comigo e falou, nossa, eu ia abrir uma nova unidade. E eu tinha na minha cabeça que tinha que ser no bairro tal. Eu não me recordo agora o nome do bairro, são alguns nomes diferentes.
Ele falou para mim, poxa, mas eu lembrei que no controle odonto existe o recurso do mapa de calor. Uhum. O mapa de calor, ele mapeia todos os seus pacientes da sua base e ele te mostra de onde é que eles vêm. E aí essa nossa cliente parceira lá de Portugal, ela viu, né, que a maioria dos seus clientes vinham de outro bairro que ela nem imaginava. Ela disse, poxa, Mudou totalmente a visão dela sobre... mudou totalmente. Ela ia abrir uma unidade num ambiente que tinha baixíssima procura, mas que ela acreditava ser o melhor por causa que era um ambiente, um ticket mais alto, tal, a região, pelo local. Mas quando ela foi direcionada pelos dados, né, e ela entendeu, poxa, eu tenho um grande volume de pacientes que se deslocam, e era de uma região mais longe, para ir até a unidade dela. E ela pensou, poxa, se eu abrir lá agora, eu consigo acertar e abraçar bem esse público. E aí conseguiu expandir. Então ela fez isso, abriu a segunda unidade da clínica lá em Portugal, né, e um sucesso total ali com os pacientes, porque acertou em cima onde estava o público dela. Isso aí é um dos recursos que a ferramenta te mostra, né, exatamente de onde vêm seus pacientes, esse rastreio da sua base. Você tem muitos clientes lá em Portugal, Luiz? Cris, é difícil até falar a quantidade, não são muitos, mas é uma quantidade já expressiva. Eu diria que em torno de uns 50 clientes por aí. Isso, muito bom. É uma operação que estamos expandindo agora em 2026, né, e temos como foco aí expandir bastante aí a partir de 2027, 2028. Nosso planejamento estratégico de expansão não só no Brasil, mas para os próximos anos é expandir internacionalmente. Muito bom. Muito bom, Luiz. Vamos falar sobre a nossa parceria. Eu acho que vamos todo mundo falar. Aqui tem que saber o que a gente tá aprontando junto, né? É isso. E já quero agradecer aqui novamente pela confiança de estar junto nesse movimento. Aí, ó. Aparecendo aí na tela. Dental Biz Experience, DBX, dias 13 e 14 de agosto. Me conta, por que vocês acreditaram no projeto? Por que vocês estão juntos com nós? Por mais que a gente já se conhecia, né? Mas é um movimento gigante. É isso. Né? E eu quero entender um pouco mais da visão de vocês sobre esse movimento e sobre o mercado odontológico, no que vocês acreditam, né, nos próximos anos. O DBX, Cris, é a nossa resposta à necessidade que os dentistas têm hoje. A necessidade dessa mudança de mentalidade. A necessidade do conhecimento. A necessidade de estar por dentro das novidades, da tecnologia, da gestão e saber como aplicar tudo isso, né, com tanta informação, como saber consolidar isso em estratégia e crescimento, em resultado prático. Então, o DBX ele é a nossa resposta, ele é o nosso cuidado e a nossa atenção com os nossos clientes. Ele é aquilo que mostra para o nosso cliente a gente poder contar com ele e falar assim, olha, eu não estou preocupado apenas em você ter um sistema, eu estou preocupado que a sua clínica ela cresça, ela te dê resultado. Então, esse é o DBX, essa é a nossa resposta, né? A gente acredita no DBX porque a gente sabe como isso vai impactar o mercado após o evento. A gente sabe que estamos falando, né? Estamos comunicando ali para os nossos clientes que vai ser ali o maior evento da odontologia, não em quantidade de pessoas, mas por causa do que vai ser mostrado o impacto que vai causar no mercado. Não vai ter outro evento no Brasil, América Latina, que vai causar esse impacto por causa do nível da entrega que será dada lá. Inclusive, Luiz, a gente falou da América Latina, né? A gente está com muitos dentistas vindo de fora do Brasil, inclusive, para participar do evento. Isso está nos deixando muito felizes, mas principalmente por ter dentistas de todos os estados do Brasil vindo para São Paulo para participar desse que é um movimento que, junto com podcast, junto com a nova odontologia, junto com tudo que a gente tem construído e principalmente a nossa jornada, né, de ser dentista, de fazer de dentista para dentista, nos consolida de forma muito clara, né, em ensinar aquilo que a gente vive, né, Luiz? Perfeito. Ensinar aquilo que a gente vive. Eu acho que esse é o grande diferencial. A gente não está ensinando nada lá no Dental Business que a gente não vive, não viveu, não sentiu. Eu vivi clínica odontológica, tenho rede de clínica, estou em vários estados, estamos no Paraguai também. Então, assim, o que a gente vai falar no DBX é o futuro da odontologia. É o que a gente colhe vivendo com dentistas, aprendendo com os nossos clientes e principalmente levando grandes nomes para dentro de um ambiente e grandes parceiros como o Controle Odonto, que acreditou no primeiro dia que a gente conversou. Exato. Né? No primeiro dia que a gente conversou, falou, nós estamos juntos. E foi exatamente assim, nós estamos juntos desse jeito, vamos fazer acontecer, vamos mudar esse mercado da odontologia,
Vamos profissionalizar o mercado da odontologia e vocês estão juntos levantando essa bandeira. Então, muito obrigado por acreditar nesse projeto que é de vocês também. É Tá? nosso. É de vocês também. Você viu o quanto tá grande, né? E o quanto a gente tem... Do dia que a gente conversou para hoje, o quanto se ampliou esse movimento. E agora, meu amigo, é só para frente, né? A odontologia precisa disso. A odontologia precisa de pessoas que tenham a coragem de mudar. Eu falo que se a gente não tem a coragem, não tem atitude, as coisas elas não mudam. Elas não mudam. A gente fica sempre no mesmo lugar. A gente fica reclamando do mercado, reclamando da quantidade de profissionais, reclamando que o sistema é caro, reclamando que o lead é caro, reclamando que tudo está errado, reclamando do governo, da Copa, dos feriados, tudo a gente reclama. Mas qual é o movimento que você está fazendo Para mudar isso. para mudar? Luiz, eu nasci lá no interior, sou filho de agricultor, numa cidadezinha chamada Caibi. Eu tenho orgulho daquela terra, porque eu nasci lá. Mas se eu quisesse construir um negócio, fazer um movimento, eu precisava mudar algumas coisas, precisava dar passos, eu precisava abrir mão de algumas coisas, eu precisava pensar diferente. Tentaram me ensinar a fazer o normal, eu não aceitei. Eu não aceitei. E quando a gente faz um DBX, um dental business, né, como esse, não é fazer o normal, é fazer diferente novamente. E convidar as pessoas que querem fazer diferente e pensar diferente para estar junto. Vão ser mais de 2.000 dentistas que vão estar lá e vão viver esse movimento. E vão sentir na pele o que é olhar para o futuro e acreditar na profissão. Uma profissão tão linda, com poder de transformação, mas que está deixando muitas marcas profundas naquele dentista que formou e não consegue seguir uma carreira. Eu fico imaginando, Luiz, eu formei há 14 anos. Quando eu formei, eu comecei com um consultório, né? A gente montou o primeiro consultório com cadeiras usadas que a gente comprou de outros dentistas. A gente teve a oportunidade de começar, mas quantos dentistas hoje que passam pela mesma situação que eu passei, de muitas vezes o pai e a mãe abrir mão de tudo para dar condições para você fazer uma faculdade e no final você formar e você não ter uma oportunidade de começar. Ou aquele dentista que dá 10, 15 anos e ele olha para frente um ano e ele não enxerga mudança, ele não tem perspectiva de crescer. Ele está trabalhando cada vez mais e ganhando menos. Ou aquele dentista que está há 20, 30 anos na profissão e ele viu o seu faturamento baixar, o seu lucro baixar. Ele viu aquele cara que começou há pouco tempo na cidade dele e ele já ultrapassou ele porque ele não entendeu que ele precisava se posicionar, que ele precisava olhar para a gestão. Então, olhando para tudo isso, como dentista e como conhecedor do mercado, o convite é para esse cara estar no DBX. E vocês estão convidando eles também, porque vocês entenderam que não é só ter um software lá dentro, é ensinar o mercado, é dar oportunidade para esse cara enxergar que não é só sobre software, é sobre a mudança da vida dele e a escolha precisa ser dele. Assim como a escolha de instalar um software na clínica, escolher mudar parte da gente. Não tem jeito. Então, queria te agradecer aqui publicamente por acreditar, né? Agradecer todo o time do Controle Odonto, do aplicativo NET, enfim, todo o time que eu conheço há tantos anos, né? A gente tem várias histórias dentro nesse processo. São 8 anos, né? 8 anos que a gente já se conhece, 2018. Faz mais um pouquinho. 8 anos. 8 anos. E, enfim, Luiz, quero deixar as portas abertas desse espaço para que sempre que vocês queiram trazer algo que possa ajudar os nossos colegas dentistas, que ele esteja aberto e vamos construir muitas coisas juntos para que a gente possa melhorar ainda mais a odontologia, a nossa odontologia. Esse é o grande objetivo. Perfeito, Cris. Cris, a gente acredita tanto nisso que as clínicas que utilizam controle odonto estarão em peso nesse evento. A gente vai fazer acontecer, proporcionar, né, essa facilidade e ajudar
os clientes do Controle Odonto para estarem no evento, estarem no DBX participando. Porque está muito claro para nós, não só para mim, né, mas para toda a equipe do Controle Odonto e as clínicas que já estão se inscrevendo, já estão participando, que quem estiver lá no DBX vai sair diferente. A gente sabe que as clínicas que vão prosperar, não só em 2027, mas já agora, no final de 2026, segundo semestre, as clínicas que vão ter sucesso agora e vão sair na frente serão as clínicas que estarão lá captando essas estratégias, captando o que a gente sabe que funciona hoje no mercado e o que vai funcionar nos próximos anos com tanta coisa que está sendo falada, tanta informação. O gestor ele precisa de direcionamento. Muito bom. Ele precisa ter estratégia, ele precisa ter clareza do que ele precisa aplicar agora. Tu vai estar lá, né? E eu estarei lá também. Espaço gigante. Nós Recebendo todo mundo, tomar um café, conversar, né? estaremos com o nosso espaço lá, né? Nosso espaço, Cris, vai ser dividido em 2 ambientes. Um ambiente para só cuidar dos nossos clientes. Que legal. Só ter relacionamento ali. Só a gente trazer novidades, mostrar para eles tudo que vai ser discutido de forma prática ali dentro do Controle Odonto. E também um espaço para apresentar a solução para quem ainda não utiliza. Então, a gente quer criar esse ambiente ali propício para o crescimento, para levar e mostrar a ferramenta e mostrar o impacto que ela vai gerar na operação das clínicas. Muito bom, Luiz. Vamos brindar aqui a nova odontologia. A nova odontologia. Viva a nova odontologia. E que a gente possa... É água, tá, gente? Aqui, ó. Fique bem claro. E que a gente possa cada vez mais proporcionar prosperidade aí para todo o mercado através daquilo que a gente vive na prática, né? E eu quero agradecer em especial ao Controle Odonto e a todas as marcas que acreditam nesse movimento, acreditam nesse espaço que a gente está aqui construindo, né? A Dental Cremer, a Dio Intelligence, né? Que a gente vai estar gravando também um podcast, o pessoal da Aliage, né? Que são os nossos parceiros também nessa construção, Sim Implantes, que também é parceiro e está junto em toda essa jornada de construção, enfim, marcas que fazem parte aí dessa construção e o Controle Odonto que está aqui na nossa frente e que faz parte desse ecossistema de grandes marcas, grandes empresas que estão nos apoiando na construção da nova odontologia. Luiz, muito obrigado. Esteja sempre, as portas estão sempre abertas. Manda um abraço para todo mundo lá do Controle Odonto. Enfim, né? Obrigado aí a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.